Graças a Deus, temos a partir de agora mais uma oportunidade de ouvir a palavra da fé, que nos alimenta e nos enche de força. Abra o seu coração e fique atento ao que Deus vai compartilhar com você nesta noite. Que a luz de Cristo brilhe em você. Mais ou menos 19 anos, quando nós tivemos a oportunidade de nos conhecer. Glória a Deus. E ele é pastor, então, do Ministério e Igreja Glória de Cristo, que fica ali no Tabuleiro dos Martins, na Duval de Góes Monteiro. E nós temos, então, essa igreja tem uma aliança muito estreita com ele, com a igreja dele, que na verdade que ele está à frente, porque todos, irmãos, são agências do Senhor. Nós participamos do reino de Deus. Amém, queridos? E nós, então, temos essa oportunidade de estarmos juntos. Hoje à noite ele vai, então, ministrar a palavra do Senhor. E eu quero dizer, meu irmão Valdec, pastor Valdec, tenha total liberdade, porque o Espírito Santo é quem preside essa igreja. Para nós, então, é uma oportunidade. Eu lhe passo a palavra nesse instante. Seja muito bem-vindo. Amém. Som. Chegou. Glória a Deus. Amém. Boa noite, queridos. A graça e a paz. Quem está bem aí? Glória a Deus. Tem gente conhecida por aqui, rapaz. Eliseu estava falando pela manhã que a nossa igreja lá é uma extensão daqui. Agora sou eu que estou falando, né? Aqui é uma extensão. Eu só estou saindo de um ambiente para o outro, né? Só que é distante um pouco, mas é a mesma igreja. Estamos no mesmo local. E eu me sinto em casa realmente, né? Tendo essa liberdade, esse conhecimento que temos, essa amizade durante muito tempo. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmão. Olha um aí. É desse jeito aí. É muita caminhada, é muita coisa que Deus tem feito assim durante essa união, né? Irmãos, é porque palavras não podem expressar o que a gente sente, o que a gente vive. Elas são deficientes para isso, né? Mas o amor que eu tenho por Eliseu, assim, irmãos, é uma coisa, para você ter só uma ideia, assim, uma ideia de longe, né? Entre Jonathan e Davi. É mais ou menos por ali, tá certo? Então, é um irmão de coração. Teve uma época em que Eliseu foi assim para a minha vida, não como irmão, mas como um pai. É uma época em que eu precisei muito. Deus colocou ele junto de mim e assim foi uma bênção. E até hoje tem sido. E que essa aliança ela perdure segundo o coração de Deus, até a vontade de Deus se cumprir aqui na terra, em todos os propósitos que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Mas queridos, com muita alegria, eu posso sair daqui, não posso? É com muita alegria, porque está dando um eco aqui atrás. É com muita alegria, irmão, que eu estou aqui, muita liberdade, né? A Bíblia diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E o Espírito de Deus está se movendo aqui no nosso meio. Eu vejo que você tem um celeiro de talentos e dons aqui, Eliseu. Isso aqui é um celeiro, sabe? De homens e mulheres que tem muito que dar para Deus, muito. E eu espero que nesta noite eu possa contribuir para despertar você. Eu quero tocar um pouco no assunto de evangelismo, né? Aquilo que Deus nos chamou para fazer, né? Todos os dons, todos os talentos que venhamos a ter, não importa cada um na sua chamada, mas tudo tem que redundar numa coisa: a gente tem que povoar o céu.
Ah, mas pastor, eu sou o mestre. Mas você já imaginou se ganhássemos almas e não tivesse quem cuidasse delas? Se não tivessem os pastores para sustentar essas almas no reino? Então, irmão, todos os dons, todos os talentos, tudo que você tem de habilidades diante do Senhor, no fim tem um propósito. Uns plantam, outros regam, que é sustentar através do ensino, né? Outros consolam, exortam, e assim vai. Mas no fim das contas, o que Deus quer é que a gente leve gente para o céu. As igrejas existem para a gente povoar o céu. Nós somos uma agência de Deus aqui na terra. Somos embaixadores. Olha, não há autoridade maior do que o embaixador que representa um país junto ao outro. O embaixador é a autoridade máxima de uma nação junto a outra. Você dá para imaginar isso? Ele tem plenos poderes. Ele representa uma nação, não uma pessoa. Nós representamos o céu. Nós representamos o céu. Cristo, ele não está aqui com o seu corpo. Ele está à direita do Pai, mas nós estamos aqui. Eu e você, nós estamos aqui. Amém? Uma vez Deus disse a Abraão: Abraão, eu quero que você seja uma bênção para todas as famílias da terra. Ou seja, eu quero que você seja alguém de influência, alguém que influencia vidas, que influencia pessoas. Nós somos chamados para isso, para influenciar vidas. Nós somos chamados para levar vidas a conhecerem Jesus Cristo através da nossa vida. Amém? Vocês estão aqui mesmo, irmão? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 9, a partir do verso 35. Mateus, capítulo 9, verso 35. Eu quero que você diga assim, antes de chegar lá, diga: Deus, nesta noite, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu estou aqui para ouvir e para receber. Minha vida nunca mais será a mesma. Agora deixa-me fazer uma pergunta aqui aos que são da fé. Quem creu nessa declaração aí? Quem está acreditando nisso que acabou de falar aí? Sabe, uma das coisas que nunca devemos fazer é falar porque o pregador pede para falar. Quando eu não estou com vontade de dizer e não concordo com o que o pregador diz, eu fico calado, irmão, na cara dele, não estou nem aí. Eu vou estar lá dizendo para agradar ninguém. Olha, eu não nasci para agradar homens, irmão. Deus me chamou para agradar a Ele. Mesmo que isso deixe você chateado, sabe? Mas eu vou te dizer uma coisa: entre você e Deus, tu não tem chance. Vocês estão aqui ainda? Mateus capítulo 9, a partir do verso 35. Quem está comigo aí? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Você percebeu que nesse texto, do 35 ao 38, tem muita coisa aí envolvida, muitos ensinos que podemos, tirar, aprender e ministrar. Observe que Jesus ia para todos os lugares, povoados, cidades, e ele fazia basicamente aqui, segundo esses versos, tem pelo menos 3 coisas aqui que ele fazia. Ele pregava, ele ensinava, e evangelho sem cura não é evangelho. Ele curava o povo. Na verdade, a cura divina é
é a propaganda do Evangelho, é o marketing do Evangelho. Então você não pode dizer para ninguém que Jesus está vivo sem provar. É fácil ministrarmos que Jesus vive numa cidade como a nossa, num país como o nosso, onde há liberdade de Evangelho, né? Liberdade de ministrar a palavra, e onde existe igreja em cada esquina, e a igreja aqui no Brasil está avançando mais do que qualquer outro lugar na terra. O Brasil está se tornando um dos maiores celeiros do mundo de missionários. Então o poder do Evangelho está se alastrando no Brasil, está se tornando uma terra fértil, e o mundo nos aguarda. Amém? Mas se você for pregar para um muçulmano, ou para pessoas que adoram outros deuses, como na Índia, você vai ter que provar que Jesus está vivo, porque ele nem acredita em Jesus. Você abrir a palavra para ele, ele vai dizer: mas eu não creio na Bíblia, eu tenho o Alcorão, eu tenho... Cada um que tem as suas filosofias. Então a cura divina é uma das formas de você mostrar que Cristo ressuscitou, que Cristo vive. E isto é uma boa notícia, ou seja, Evangelho. Anunciar as coisas. Sabe, talvez a maioria aqui tenha dom de mestre, né? Dom ministerial de mestre. Talvez aqui, eu vejo aqui também, tem pessoas que têm chamado evangelistas, e outros, alguns aqui estão questionando: Senhor, como eu começo, como eu faço? Escute com atenção o que você vai ouvir nesta noite, e isso vai te ajudar bastante. Então, nós precisamos entender uma coisa, que Jesus não apenas ensinava, ele pregava. Amém? O fato de você ser um mestre não exclui você de anunciar o Evangelho. O fato de você ser um apóstolo, o fato de você ser um pastor, o fato de você ser um profeta, não exime você da responsabilidade de anunciar um Cristo ressurreto, de testemunhar. Afinal, lá em Atos 1:8 nós conhecemos muito bem: ser-me-eis o quê? Testemunha. Ele não disse ser-me-eis crentes espalhados pela terra. Aqui neste verso, Jesus se compadeceu das pessoas aflitas, exaustas. Elas estavam assim no espírito. Aquela aflição e aquela exaustão ali, aquele cansaço e aquela falta de esperança, é no espírito do pecador, no espírito do perdido. Esse sentimento que o perdido tem, Deus traduz para nós, como está lá em Romanos 8:26, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito pega junto conosco, intercedendo conosco, não é? Não é por nós, mas conosco, até com gemidos que não podem ser expressos na linguagem articulada que nós temos. Esses gemidos podem ser línguas estranhas, podem ser literalmente gemer, mas o fato é que quando você intercede pelos pecadores, esses gemidos, eles são na verdade a tradução do que Deus sente pelas almas perdidas. Então Deus sabe a agonia, a exaustão, o cansaço, a falta de esperança, de futuro, de perspectiva que o ímpio tem. Então Deus sabe isso, e Ele precisa que nós também saibamos. E o Espírito traz essa tradução ao meu coração quando eu estou gemendo por pessoas. Então eu começo a sentir o pavor que o pecador sente em mim, como se eu mesmo estivesse indo para o inferno. Irmãos, ninguém em sã consciência caminha para o inferno. Ninguém que está em si quer mergulhar no inferno. Nós precisamos dizer a esse mundo lá fora que o problema do pecado já está resolvido. O preço foi pago. Você precisa dizer o que Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 5, diga para o pecador que Deus não está com raiva deles. Charles Spurgeon, ele tem uma frase, ele foi considerado o príncipe dos pregadores, né? E ele diz assim, Paulo disse uma coisa parecida, Paulo disse: prega a palavra insta, a tempo e fora de tempo. Ou seja, em qualquer circunstância devemos anunciar Jesus. Mas Spurgeon, ele disse o seguinte: pregue a palavra, pregue o evangelho em todo tempo, em toda circunstância,
Se houver necessidade, use palavras. Então, como é que nós pregamos o Evangelho? Com a vida. Com testemunho de vida. Irmãos, nós temos que andar nessa terra de uma forma tal que só as pessoas olharem para nós, elas digam assim: você deve ter alguma coisa para mim, que eu estou vendo que você é diferente. A gente falaria muito menos se vivêssemos muito mais. Então o poder do Evangelho está na transformação que ele conseguiu realizar em você. À medida que somos e deixamos, não é que somos, nós não somos mais religiosos para dizer: Deus me dê alegria, Deus me dê amor, Deus me mude, Deus faça isso, Deus faça aquilo. Não, essa responsabilidade é nossa. Nós é que devemos nos transformar. E sabe, Deus está interessado nessa transformação, mas às vezes a gente não deixa. Às vezes nós não permitimos que Deus nos transforme. Nós dizemos tantas coisas a Deus, mas parece que muitas delas são da boca para fora. Devemos falar com Deus com seriedade, porque Ele é um Deus de palavra. Aquilo que a gente vai falar com o Senhor precisa medir, não é verdade? E nós temos desejo, não? A chama do Evangelho, ela não consiste apenas em ministrarmos uns aos outros. Não, nós temos que levar essa... Eliseu, desde que eu cheguei aqui, você tem um celeiro aqui, você tem ferramentas aqui, você tem homens e mulheres poderosos aqui nessa igreja, irmão. Eu sei o que eu estou falando, irmão, eu estou falando pelo Espírito. O dom está aqui, fluindo aqui, eu estou vendo você, eu identifiquei até algumas pessoas aqui, irmão. Você tem gente boa aqui, e eu vou botar você para fora, irmão, você vai para a rua. Não me entenda mal, irmão. Você vai pregar o Evangelho. Solta as pedras, irmão. Então, Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus curava, e depois ele disse: vocês têm que orar para pedir gente para trabalhar. Interessante é que a palavra seara aí, a seara, irmão, não é uma plantação, já é uma terra plantada. A seara é uma terra que já foi semeada. Em outras palavras, a palavra grega mais cabível aí no lugar da palavra seara seria colheita. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Olha, deixa marcado aí. E venha comigo aqui no Evangelho de João. Por favor, deixa marcado aí, a gente volta já para aí. Tá certo? João capítulo 4. Quem lembra daquela passagem do poço de Samaria? Aquela mulher que estava lá no poço. Todo mundo já leu essa passagem aí. Quem não leu vai descobrir agora. Então aquela mulher, Jesus parou para tomar água, mas Jesus não estava muito interessado em água, nem na comida que os discípulos foram comprar na cidade. Jesus sempre tinha uma comida para comer, e ele disse: essa comida é fazer a vontade do meu Pai. Quantos sabem que é desejo de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade? Aí é que entram os mestres, necessariamente. Mas ele deseja que todos sejam salvos. Eu vou dizer com cuidado novamente essa expressão, para que você não fique alienado numa linha de pensamento. Olha, ele deseja que todos, inclusive aqueles pecadores. Rapaz, tem pecador que é difícil, viu, irmão? Tem pecador que ao invés de salvar dá vontade de matar, irmão. Tem gente que é difícil de lidar. Por exemplo, eu já preguei para homossexuais, uma turma dele, travestis. Como foi difícil, irmão. Já preguei para religioso, católico, de todas as denominações que você possa imaginar aí, seitas, macumbeiro, feiticeiro, pai de chiqueiro, mormons. E é difícil, irmão. Quando eu falei católico aqui, se alguém aqui é católico, não se ofenda. É porque tem muita gente salva lá dentro e serve a Deus. Eu estou falando do fanatismo. Vocês estão comigo? Não estamos querendo aqui denigrir nenhuma religião, até porque religião não vai salvar você mesmo. Ninguém aqui é salvo por religião. Somos salvos pelo poder de Deus, na graça que Ele conferiu a nós, em podermos crer em Jesus Cristo. Amém? Aqui no capítulo 4 do Evangelho de João, quando Jesus, a mulher tinha ido lá na cidade avisar
que Jesus disse tudo sobre ela. Os discípulos tinham voltado com a comida, aí começou um debate. Aqui no verso 31. Neste interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Eu estou em João 4,31. Quem está comigo aí? Amém. Aí ele continua dizendo: diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em quê, irmãos? Em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aí preste atenção agora o versículo 35, que é o que eu quero lhe mostrar. Ele disse: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Sabe quanto foi que ele falou isso? Há mais de 2000 anos. O que Jesus estava dizendo, ele disse assim: a seara já está madura. As pessoas estão prontas para serem colhidas. Eu estou falando que isso foi dito há mais de 2000 anos. Ele disse: os campos estão branqueando, está na hora de ceifar. Eu fico pensando assim, se estava na hora de ceifar há mais de 2000 anos, será que hoje já está em tempo de a gente colher alma, irmão? O que é que você... o que é que vocês estão comigo ainda? Amém. Então, urge no coração da igreja uma necessidade muito prioritária, vamos colocar assim. As pessoas estão lá fora esperando por você e seu talento. Mas pastor, eu trabalho muito. No seu trabalho você é luz. Eu estagiei no escritório de engenharia, eu sou engenheiro civil. Eu faço cálculo estrutural. Eu não sei o que eu estou fazendo lá ainda. E não nesse escritório, na vida de engenharia, né? Eu sou engenheiro, mas o meu chamado, a engenharia que se cuide, ela não tem nem chance. Não pode nem ser comparada. Isso aí é hobby. A minha profissão é reino. Minha profissão é ganhar almas, é dar trabalho ao diabo. Essa é a minha profissão. Eu fui chamado para fazer bagunçar o inferno. Esse é o meu chamado. Vocês não conheciam não esse dom ministerial, não? Esse é o 6º dom ministerial. Tem 5, né, que Jesus ensinou. E esse aí eu estou revelando para vocês. É sério, irmão, isso é muito sério. Você foi chamado para desorganizar o inferno. Não fique com medo de falar no inferno não, porque o inferno é bagunçado mesmo. A gente vai terminar de bagunçar o resto, entendeu? Vamos bagunçar, aquela desgraça não presta mesmo não. A gente tem que bagunçar mesmo, quebrar tudo que tiver lá dentro, botar o povo para fora, né? Então eu passei 14 anos só de estágio. Isso aqui é um estágio, né, irmão? 14 anos, né? Lá com esse calculista lá, e testemunhando para um e para outro, para todo mundo. Eu vou contar algumas experiências aqui que vai enriquecer a vida da gente. Então eu ficava testemunhando para a esposa, para o meu patrão, todo mundo daquele tipo de ímpio que gosta de zombar do crente, né? Aí só tinha eu salvo lá. Aí eu digo: Senhor, o Senhor me colocou no lugar certo, só eu de luz aqui. Se eu sair, fica tudo nas trevas, né? Se Deus me tirasse de lá, ia apodrecer tudo. Aí enquanto eu estava lá, Jesus estava na boca, né? Era cálculo estrutural aqui, Jesus com a direita aqui, entendeu? Então, minha vida era um testemunho, como foi na faculdade também. Eu infestei aquela faculdade na época que eu estava me formando com panfletos que eu fabriquei eu mesmo, imagine. E anunciei Jesus lá. E tinha um rapaz lá que mancava, era manco do pé, prostituto até umas horas, e gostava de falar as suas sujeiras, né? Só que o meu ouvido não dá para estar ouvindo certas coisas. Então eu ficava ministrando para ele, testemunhei cerca de uns 10 anos para ele, e ele zombava muito do evangelho. Mas olha, irmão, eu quero te dizer uma coisa: essa palavra que Deus nos deu, ela tem tanto poder, que não tem curso ainda que tenha feito você compreender tudo que está dentro dela. Não ache que compreender o poder que está inerente a essa palavra, que você não entende, irmão. Essa palavra tem um poder que está além dessas paredes, está além da nossa alma, além da nossa mente. Irmãos,
Não há nada que você conheça nesse universo mais poderoso do que essa palavra. Nada. Tudo o que nós devemos fazer é o que Hebreus diz: necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Você tem que unir a sua fé, perseverança, porque essa palavra, ela não volta vazia. Essa não é uma palavra humana, é a palavra dele. E eu fiquei firme, 10 anos mais ou menos, até que ele se entregou a Jesus. Agora o camarada que zombava de mim estava lá, chorando, pedindo minha ajuda, conselho e tudo. E como o mundo dá volta, né, rapaz? Agora temos dois lá dentro, né? Não era mais um, a luz estava aumentando, chegou mais sal, né? E a esposa do meu patrão, ela mexia com outras coisas, e um dia ela disse para mim: olha, essa história de que Jesus ressuscitou, isso é conto da carochinha, eu já li a Bíblia de capa a capa, e Jesus não ressuscitou, ele teve uma doença que faz parecer que está morto, e ela explicou lá os termos médicos, e falou a esposa do meu patrão, isso na frente dele, na frente de todos que estavam lá. E quando ela terminou assim, eu peguei minha Bíblia. Normalmente os engenheiros têm uma régua na mesa, eu tinha uma Bíblia, né? Então eu peguei minha Bíblia assim e disse: está aqui. Estava ela no birô com o meu chefe. Eu não sei onde é que eu fui arrumar aquela ideia, sabe? Mas espírito de ousadia foi o que Deus nos deu. Aí eu coloquei assim a Bíblia em cima do birô onde ela estava, e ela em pé e o patrão sentado. Eu disse: está aí. A senhora pode abrir aí. A senhora disse que leu de capa a capa, só esqueceu de ler o interno, né? Aí, me prove aí que Jesus não ressuscitou, que eu deixo de ser crente agora, e não tem mais, vou servir ao seu marido pro resto da vida de graça. Eu não sei onde arrumei aquilo, mas Deus deu um jeito na situação, de botar para fora, e começou a mexer os pauzinhos lá, com quem ela servia. Só que ela esqueceu um pequeno detalhe, que o que é maior estava do lado de cá. Se eu saísse dali, apodrecia. Todo mundo amava o pecado e gostava de falar do pecado. Uma vez o patrão disse assim, ele na mesa, uma discussão sobre um assunto, eu disse: Jesus, botei Jesus na jogada, né? Porque eu gosto de jogar Jesus no meio e tudo. Aí joguei e disse: olha, me deixa quieto. Ele disse: me deixa quieto, eu sou pecador, vou pro inferno mesmo, vou pro inferno, eu quero pro inferno. Aí eu, bem sério, eu disse, eu sabia que ele fumava: você tem um isqueiro aí? Tem. Aí ele me deu um isqueiro. Aí eu acendi e disse: por favor, bota a mão aqui. Eu digo: não, eu só quero que você sinta um isqueiro. Você disse que quer para o inferno. O inferno é milhões de vezes mais do que isso. Sinta só um pouquinho aqui para ver se você gosta. Aí, rapaz, aí ele começou a fazer pergunta agora espiritual. E como é no inferno? A gente vai ter corpo, é? Aí despertei a curiosidade dele. Assim como a igreja terá um corpo de glória e vai para o céu, os condenados também terão um corpo e vão sentir no inferno o verme, o fogo e o enxofre. Aí eu consegui a atenção dele, eu pude entrar mais um pouquinho. Aí ele conseguiu me ouvir, eu preguei mais um pouquinho. Finalmente, depois de 14 anos, eu saí de lá. O outro engenheiro sênior que estava lá, que era depois dele, já está quebrantado, fazendo parte de grupos de casais, de oração. Ele casou novamente com uma mulher crente, soube que ele está indo para a igreja. Sabe como é? É luz para tudo quanto é lado agora brilhando, né? Mas no começo tinha só uma centelhazinha lá, né? Mas você não vai sair do lugar. A profissão que Deus te deu é o teu ministério. Não só tem ministério de tempo integral. Você talvez nunca seja chamado para um ministério de tempo integral. Mas aquilo que Deus te chamou para ser na vida é a tua ferramenta. Então, Deus tem que ser glorificado, seja na carpintaria, se você é pedreiro, médico, doutor, advogado, não importa, sua boca tem que glorificar a Deus. Sua vida tem que mostrar para quem, eu tenho muitos clientes, use isso para a glória de Deus. O reino está em você. O reino está em você. Então, é isso, o nosso ministério não é apenas aqui de púlpito. Não é apenas dentro dessas paredes. Talvez você diga assim: eu não tenho essa habilidade de chegar lá fora e abordar uma pessoa e começar. Às vezes eu fico acanhado. Olha, crente não é acanhado, crente é sem vergonha.
Deixa eu te explicar direitinho, viu, irmão? Isso é um crente não tem vergonha. Vocês estão entendendo? Ele tem princípios morais, mas ele não tem acanhamento. A Bíblia diz que os tímidos não vão herdar o reino de Deus. Isso é muito sério. Olha, irmão, se você disser para uma pessoa, Jesus te ama, você pode estar fazendo a maior coisa que seja suficiente para ela se quebrantar. Tem sido assim nas nossas vidas. Quando eu comecei no meu chamado, eu não sabia que tinha chamado ainda na época, eu simplesmente, irmão, saía. Os dons de cura, eu descobri que eles estavam operando nas favelas. Eu não fiquei esperando pela igreja, porque algo dentro de mim queimava. Quando nós lemos a palavra de Deus, a gente vê a urgência. Jesus disse, vamos orar para que Deus mande trabalhadores. Eu fico impressionado que Deus não disse, Jesus não disse, vamos orar para que Ele mande mais membros ou crentes. Ele disse, trabalhadores. Essa palavra lá é ergates, do grego, transliterado para o português, ergates, que é uma palavra proveniente de ergon, que significa trabalho ou ação. Aquela mesma palavra está lá em Tiago, quando ele disse, a fé sem obras é morta. Essa palavra obras está mal traduzida, a palavra correta é ação, trabalho. E denota um trabalho com remuneração, um serviço prestado. Como engenheiro, a gente tem uma pequena construtora e a gente pega e terceiriza serviço. E nessa terceirização a gente vê todo tipo de profissional. Aqueles profissionais que a maioria é mercenário, não é profissional. Mas de vez em quando a gente acha assim, eu sei que é milagre, mas milagres acontecem ainda. De vez em quando a gente acha um profissional que é profissional e não é mercenário. Então ele faz a coisa com excelência. Como essa apresentação de vocês aqui, como esse púlpito, tudo aqui tem excelência. É feito com carinho, com dedicação, dando o melhor. Por quê? Porque não é para homens que a gente faz. É para o rei. É para o rei. Então, a gente vê pessoas... Então, essa palavra aí, trabalhar, significa prestar um serviço com remuneração. Puxa, e a gente ganha para trabalhar para Deus? Ganha. A gente ganha proteção. Ou você tem duas... Olha, eu sempre digo que há duas maneiras de se viver na terra. Só duas, pastor? Só existem duas. Duas formas. Né? Vocês estão com... O pastor Bandi dizia, vocês estão com a cara de que vaca diante de porteira nova. A vaca chega assim diante da porteira assim e diz, pai, esse negócio aqui não estava aqui não. Com aquela cirmada assim, sabe? Duas maneiras de se viver, irmãos. Uma é você cuidando da sua vida. E a outra é Deus cuidando. Só existem essas duas maneiras de se viver. É Deus cuidando da sua vida. Então nós ganhamos proteção, nós ganhamos saúde divina, nós ganhamos uma mente inteligente, uma alma liberta, sossegada, tranquila. Nós ganhamos maturidade, nós ganhamos sabedoria que está além da sabedoria desse século. E lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6... que diz assim, ora, sem fé, quem lembra disso aí? É impossível agradar a Deus. Agora, a parte interessante vem agora. Porque importa que aqueles que se aproximam de Deus têm que fazer duas coisas. Primeiro, creia que Ele existe. Somos cristãos, Deus existe. E aliás, Ele está aqui dentro. Não é verdade? Mas a outra parte diz, e que é galardoador dos que o buscam. Galardoar não é dar presente, não, é recompensas. Por algo feito, por obediência, como um pai faz com um filho. O filho é tão obediente, tão bom, que quando a gente passa por determinado local, que vê algo nas vitrines e lembra que o filho gosta daquilo, é quase que instintivo querer comprar para levar para dar a ele, principalmente quando estamos viajando. Deus é do mesmo jeito. Quando nós o agradamos, olha, sem fé é impossível fazer o quê? Agradar. A palavra correta é essa, agradar ao Pai, como um bom filho que vive e anda em obediência. Em obediência. Então Deus quer filhos que o agradem.
Então a fé é necessária, mas não é suficiente para a sua vida de agradar a Deus. Existem coisas que devem ser agregadas à sua fé. Está lá em 2 Pedro, depois a gente toca nesse assunto outro dia. Mas nós precisamos entender que o que nós fazemos, fazemos para Deus. Quando você testemunha sobre Jesus a alguém, você está fazendo isso por amor a Deus. Porque você ama Deus. Não, você ama a obra de Deus, mas não é por causa da obra, é por causa do dono da obra. É porque nós amamos o Pai Eterno. O Antigo Testamento tinha perguntado a Jesus qual é o grande mandamento. Ele disse, olha, amarás pois ao Senhor teu Deus com toda a tua força, corpo, com todo o teu entendimento, alma, e com todo o teu coração, espírito. E o segundo semelhante a este é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você prestou atenção? Volta lá para Mateus capítulo 9. Você prestou atenção o que aconteceu com o coração de Jesus aqui, diante da multidão? Qual foi o sentimento que passou em Cristo, irmãos? Aqui no capítulo 9, no versículo 36, a Bíblia diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Você pode estudar o Novo Testamento, os 4 evangelhos, diversas vezes. Faça uma pesquisa minuciosa e você vai perceber que todas as vezes que aparece essa palavra compaixão, um milagre acontece. Algo poderoso vem em seguida. Então, o que é a força motriz dos milagres que nós precisamos operar lá fora? Compaixão, que é um resultado do amor que temos pelas vidas. Se eu não amar as pessoas, não vou me interessar por elas. Eu não estarei interessado nos seus problemas, afinal eu tenho os meus, e já são pesados, já são difíceis. O que eu tenho visto nesses séculos é crentes e mais crentes e mais crentes, orando e vivendo para si. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar minha família. Olha, deixa eu te corrigir só aí em nome de Jesus Cristo. Tua família cresceu. A tua família não é aquela que está em casa não, mas não. Ó. Sua família como está grande. E aquela lá do tabuleiro de onde eu vim, ó. Uma vez Jesus pregando, aí chegaram: Senhor, Senhor, a tua mãe está lá fora, está te chamando. Eu disse: minha mãe? Os teus irmãos estão te chamando. Meus irmãos? Aí ele olhou para quem ele estava ministrando e disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que fizer vontade de meu Pai, este é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Sua família cresceu. Os centros das suas orações, elas têm que ser redirecionadas. Suas orações precisam ser redirecionadas. Seus esforços aqui na terra precisam ser redirecionados. Você não está mais só, ninguém vive para si. Fomos chamados para ganhar almas. Fomos chamados para sustentá-las, pastoreá-las, mas fomos chamados, tudo que venhamos a fazer, qualquer que seja o dom ministerial que Deus colocou, o dom de socorro, ou os dons de auxílio, todos os dons que auxiliam, os 5 dons ministeriais, o que Deus te chamou para fazer, no final você vai ver que está envolvido em salvação de vidas. Sem salvação de vidas, tudo o que fizermos aqui não tem propósito. Perde o propósito. Nós precisamos ir buscar o pecador onde ele está. Mas eu tenho muita gente pecador no meu trabalho. É lá que Deus quer que você pesque. Medicando, construindo, advogando, não importa. Lá você é testemunha. Aonde você está, com as ferramentas que você tem, com os talentos que você tem, seja testemunha. Testifique, diga que Jesus ama as pessoas. Fale para ela: olha, eu tenho andado por aí, eu tenho ministrado a palavra, pregado na rua, pregado nas cruzadas, e eu tenho visto só uma coisa, um só sentimento: o povo está querendo Deus. As pessoas querem Deus. Elas estão prontas, como o mestre falou. Olhai os campos, eles estão brancos, prontos para a colheita. As coisas mais impossíveis de acreditar, irmão, estão acontecendo aí fora. As coisas mais impossíveis. Teve
Eu não sei precisar o ano, se foi 97, 98. Eu estava orando e o Senhor disse para mim: hoje você não vai trabalhar, você vai ministrar em tal lugar. Eu tinha um trabalho que era uma creche. Eu trabalhava lá, eu ministrava lá. Eu não sei se o Marinho chegou algum dia a visitar lá. Chegou, Isabel? Aquela creche lá no Denilma Bulhões. Toda segunda-feira a gente ia lá. Aí o lugar é meio difícil de trabalhar, porque as pessoas não tinham tanta cultura, a maioria era analfabeto, então era um ambiente assim de pobreza extrema e de carência extrema nas pessoas. E uma das vezes eu ministrando, naquele dia eu tinha certeza que aquela mensagem era a mensagem bam, bam, bam. A gente não tem esse sentimento às vezes, né? Puxa, Espírito Santo, às vezes eu chego em casa e digo: Espírito Santo, a gente arrasou hoje, viu? Mas tirando brincadeira com ele, sabe? Porque normalmente quando eu chego em casa eu digo assim: Valdec, rapaz, tu tá ficando cada dia mais parecido com o jumento. Porque ser usado por Deus não é motivo de estar. Deus usou uma jumenta lá de Balaão. A jumenta falou em hebraico e eu nem sei o inglês direito. Então cada vez que Deus nos usa, a gente fica humilhado. A gente tem que se sentir mais parecido com a jumenta. Ninguém quer ser jumento, né? Aí eu fiz a mensagem e depois eu disse: alguém quer receber Jesus? Isso lá na plateia, os pais dos alunos da creche vinham de noite para a gente ministrar. E ninguém, rapaz, parece que eu estava pregando para pedras. Não havia nenhum vento se movendo, ninguém se moveu. Tudo olhando para mim assim, como se eu não tivesse nem pregado. Eu digo: Jesus Cristo de Nazaré, o que é isso? Aí quando eu ia encerrar o culto, uma senhora chorando se levantou e disse: irmão Valdec, por favor, ore pela minha sobrinha. Eu disse: o que é que ela tem? Ela disse: ela foi ter o 5º filho e já foi em coma para a UTI. Teve uma complicação lá, eu não sei o que foi. Ela não deu tempo de explicar direito. Eu disse: como é o nome dela? Alfreda. Eu digo: é agora. Agora eu vou provar para esse pessoal que Jesus está vivo. Até agora eu só preguei, eles só ficaram vindo. Agora eles vão entender que Jesus está vivo. Aí eu disse: olha, irmão, fique de pé aí para toda a igreja. Eu falei logo, eu estava até chateado, porque eu tinha pregado bem. Ninguém se converteu. A gente pensa que é a gente com o nosso esforço que convence o pecador. Mas a Bíblia diz que é o Espírito de Deus que convence o pecador. Convence ele de não ter crido em Cristo, do pecado por não ter crido em Jesus Cristo. Aí eu disse: eu vou provar para vocês que Jesus está vivo. Aí eu levantei a mão assim, gritando com os olhos abertos, olhando para todo mundo, disse: Alfreda, os médicos iam desligar os aparelhos. Aí ela entrou em pânico e disse: por favor, não faça isso, deixa eu pedir pelo menos uma oração. E eu não sabia o estado dela, eu não sabia nem se ela já tinha morrido naquela hora. Levantei a mão e disse: Alfreda, onde você estiver, se já morreu, volta em nome de Jesus. E se está viva, agora saia do coma e seja curada em nome de Jesus. Isso gritando para todo mundo ouvir. Ele disse: ser-me-eis testemunha. Também gritar é testemunhar, né? Pronto. E fui para casa, encerrei o culto. Nesse dia eu estava orando, uma semana depois, o Senhor disse: você não vai hoje para o estágio, para o trabalho, Aí você vai ministrar. Eu disse: Nina, Deus está dizendo que a gente tem que pregar. Hoje eu não vou trabalhar, a gente vai pregar. E vai pregar naquela região lá. Eu não fazia ideia de nada. Pronto, peguei Nina, fomos para lá. Chegamos lá de tarde, né? E quando eu fui chegando próximo da esquina da creche, aí a dona veio: Pastor Valdec, ela já veio assim, com um sorriso até aqui: olha, vamos conhecer aquela irmã que o senhor orou? Eu disse: que irmã? Aquela que estava em coma. Eu disse: já está em casa? Já está em casa. Eu disse: eu quero ver isso. Aí, vamos lá, vamos olhar a irmã. Aí ela me leva para a casa da irmã. Eu fui assim, já borbulhando por dentro, glorificando a Deus. Eu digo: quero saber qual foi a história dela. Aí eu chego lá, aí lá vem ela, Alfreda, ao vivo e em cores. Lá vem ela. E eu ficando olhando aqui, dando glória a Deus aqui dentro, dando glória. Eu digo: Jesus, você aqui para nós, hein? Tu é o cara, hein? Esse Jesus, irmão, faz cada uma. Aí a Alfreda veio. Aí eu percebi que ela estava com a mão direita assim, né? Aí ela sentou e começou a chorar e reclamar. Repara bem,
Começou, aí eu parei aqui, eu digo, eu gosto muito de ouvir as pessoas antes de falar. Eu sou uma pessoa que eu costumo muito ouvir. Eu só falo muito quando estou pregando. Fora disso, eu gosto de ouvir. Então ela veio e começou, não, porque não sei, reclamando, né? Ela não sabia o que tinha acontecido. Porque saiu da UTI, da morte, mas a mãozinha ficou sem se mover, essa mão. Aí ela não tinha tanta força, pegava assim, não segurava, quase não mexia. Ela disse, o meu prazer é segurar minha filha, eu não posso. E eu aqui olhando para ela. Aí a tia dela aqui, chegaram mais uns curiosos, sempre tem curioso em todo lugar. Aí quando ela terminou, eu disse, irmã, deixa eu te contar uma história. Irmão, aí o meu espírito já estava pegando fogo. Eu disse, olha, eu vou te contar uma história que ninguém te contou. Eu vou abrir a caixa preta para você aqui. Tu estava morta. Aí foi quando ela me disse que o cérebro do lado direito já tinha morrido. Foi por isso que o médico queria desligar, porque ele disse que é irreversível. Mas a Bíblia diz, a minha Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê, né? Aí os médicos queriam desligar os aparelhos. Eu disse, olha, Jesus te curou, tu estava morta. Aconteceu assim. Aí me levantei. Nessa altura eu já fiquei logo de pé. Eu disse, olha, meus olhos já estavam meio vermelhinhos, né? Porque o sangue de Cristo vem logo para aqui para os olhos, né? Aí eu disse, olha, você entenda uma coisa, que Deus é bom e você estava morta. E quem te salvou foi Cristo. Eu quero que você, essa casa todinha aqui, saiba logo que Jesus é o Senhor e te salvou e te curou. E para começo de conversa eu vou lhe dizer que Ele é tão bom que vai terminar de completar o serviço. Me dê sua mão aqui. Aí peguei a mão dela, ela botou assim a mão aqui, eu dei 3 tapas na mão dela ali, pelo dom do Espírito, viu, irmão? Não sai por aí dando tapa no povo, irmão, se não estiver sendo guiado, viu? Isso não é uma boa ideia. Não é, Maria? Não é uma boa ideia, não. Eu peguei na mão dela e disse, dedo, mova-se no nome de Jesus e dá minha bolacha. Aí, quando eu acabei de dar o tapa, aí a filha dela passou correndo aqui, ela fez... Digo, agora pega o copo d'água para ver se não segura. Ela pegou assim o copo e pá, não mandei ela tomar não, mas ela engoliu tudo. Aí digo, segure minha Bíblia, ela pá. Aí Jesus curou, digo, agora você quer receber Jesus Cristo? Ela disse, eu quero. Aí a tia dela já estava fazendo um barulho nas alturas. Ela e o povo que estava lá gritava, chorava. Eu não sei por que crente grita tanto. Aí ela recebeu Cristo. E ela disse, pastor, vá na casa da minha mãe, na mesma rua, no final, no lado esquerdo. A irmã disse, eu sei, pastor, onde é, vamos. Eu não sabia quem era ela, quem era a mãe, o que eles faziam. Aí eu saí dali na mesma rua, na direção, lá no final. Aí tinha um homem em frente à casa da mãe dela, com os braços cruzados, me encarando de longe. E eu percebi desde a hora que saí. Aí a irmã disse assim, olha, pastor, aquele dali é o pai de santo dela, porque ela é mãe de santo. Aquele que está em frente é o pai de santo, está vigiando. Aí enquanto ela falava isso comigo, eu fui aqui no meu coração dizendo, Jesus, eu vou direto para ele. Se ele não parar de olhar, eu vou botar a mão na cabeça dele, vai ser o primeiro a receber ministração. Aí eu daqui fitei ele, já fui na direção dele, não fui nem mais para casa, já fui na direção dele. Quando ele viu que faltavam uns 20 metros para eu chegar, ele correu. Eu digo, fique me encarando aí que você vai ver o resultado da sua vida. Aí entrei na casa lá, aí estava lá a mãe da Alfreda deitada numa cama. Quando eu entrei na casa, aí tinha um negão de cabelo branco com um cachimbo desse tamanho me recebendo lá. A esposa dele, uma mulher misturada com sereia aqui de lado. E comecei a ver as bugigangas. Ah, muito bagulho, irmão. O inferno é feio. Horrível. Aí tinha quadro, coisas para tudo quanto é lá naquela casa humilde, mas carregada. Aí cheguei aqui na cama, ela disse, eu disse, o que é que você tem, minha senhora? Ela disse, eu estava 30 dias no pronto-socorro, fiquei lá na maca, no meio do corredor, ninguém me acudiu. Eu urinava na maca, estava com as costas todas queimadas de urina. Ela disse, se é para morrer, eu quero morrer em casa. Ninguém cuida de mim. Aí trouxeram ela para casa, e ela sentindo dor há mais de um mês. Aí ela disse, eu não sei o que está acontecendo. Aí a filha dela mais nova estava aqui, a irmã da Alfreda. Nina ficou na perna, nos pés da cama. Eu aqui, ela aqui com o ombro, né? E a filha mais nova aqui. Eu disse, tá bom, meu irmão, não se preocupe não. Aí botei a mão na cabeça dela e digo, em nome de Jesus, sai daí. Aí a mulher começou a transfigurar, cheia de demônio, né? Aí começou na cama. Irmão, ela fazia assim na cama, ela saía da cama, subia. O diabo levantava ela, todinha, ela flutuava. Aí depois daquele tremedeira todo, e eu com a mão aqui, aí ela fez. Ela disse, o senhor pode fazer uma coisa para mim? Eu digo, diga o que é. Tire tudo isso da minha casa, que eu não quero mais nada disso. Eu digo, era isso que eu estava esperando para ela dizer. Caça fantasmas. Glória a Deus.
Aí ela recebeu Jesus. A menininha, quando viu tudo, eu também quero. Eu digo, venha. Aí nisso chegou a outra irmã que presenciou o finalzinho da extremoção. Aí também recebeu Jesus. A casa toda foi salva. Rapaz, aquela feira foi inesquecível. 3 sacolas. Peguei aquele negão e disse, eu venho já falar com você. Aí eu cumpri a promessa. Assim que eu entrei, o cara com um cachimbo daquele me recebendo na porta. Isso é negócio de Deus. Aí com a mulher dele lá, uma sereia me encarando, eu digo, eu vou pegar você e vou cortar sua cauda. Se fosse de verdade, eu ia fritar para comer, mas não é? Aí tiramos tudo aquele bagulho da casa e saímos. E a irmã Cícia fazia assim, aleluia, Deus é bom, glória a Deus. Aí passava uma pessoa, você quer Jesus? Aí passava, você quer Jesus? Eu digo, irmã, isso não é Coca-Cola não. Você tem que pregar a palavra. E ela não podia ver ninguém na rua. Quem quer Jesus? Você quer Jesus? Aí e não parava de pular. Era o tempo todo pulando. Você quer Jesus? Eu digo, irmã, tenha calma, se controle. A gente vai. E a gente foi saindo do sítio, que era um ambiente aberto. Aí tinha 2 senhoras de uma certa idade sentadas conversando. Ela chegou, vocês querem Jesus? Eu digo, irmã, como é que ela vai querer Jesus? Talvez ela nem sabe quem é ele. Aí uma delas olhou para mim assim, fez. Aí eu fui atrás. Aí a outra se levantou por causa da primeira, né? E as duas entraram numa casa bem humilde aqui. E eu fui atrás, perseguindo as duas, né? Você, irmãos, olha, Jesus disse no capítulo 10 de Mateus. No capítulo 10 de Mateus, vocês devem ler ele depois todinho, comê-lo, recomê-lo, ruminar e depois mastigar, engolir de novo. Ele fala tudo sobre evangelismo ali. Tem princípios ali tremendos, irmãos. Aí Jesus disse assim, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Só que tem um detalhe. As ovelhas estão botando o lobo para correr. É a gente atrás e o lobo na frente. A gente é que está botando ele para correr. Esse é um tipo de ovelha que você não acha por aí, meu amigo. Elas não têm dente, mas assustam. Elas não falam muito, mas ela tem força. Vocês estão entendendo? Aí eu fui atrás dela. Aí, quando chegou na porta da casa, uma delas se virou para mim e disse que a gente tinha perguntado se elas queriam Jesus. A irmã já estava oferecendo, né? Aí ela disse, não quero não. Aí quando chegou na porta da casa, ela disse assim, uma delas, o senhor pode orar por mim? Eu digo, agora. Aí entramos. Aí a primeira foi e se escondeu na cozinha e ficou atrás do pano assim, só. E eu daqui, com esse olho, eu vigiava ela e o outro eu estava aqui orando pela irmã. Sem ser camaleão, sabe? Aí, o que é que a senhora tem? Eu estou com 3 semanas com desinteria. E não para. Eu digo, tá bom. Aí botei a mão na cabeça dela. Irmãos, ainda bem que tinha gente testemunhando ali. Ela começou a tremer de cima a baixo e começou a suar, que molhou o chão. Fez uma poça d'água. Isso é uma coisa anormal. Quando ela fez a poça d'água todinha, que ela fez... Ela disse, olhou para mim assim. Eu não disse mais nada. Ela disse, eu quero Jesus.